Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus expulsando um demônio, e ele era mudo. E depois de ter expulsado o demônio, falou mudo, e se admiraram as gentes. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros para tentar impedir-lhe que mostrasse um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebul é que eu lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebul que eu lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem é o que o fazem? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevindo outro mais forte do que ele o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E quando vem, a encontra varrida e adornada, então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que fostes amamentado. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pode sentar. A epístola é de São Paulo, apóstolo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, a Deus como oferenda e hóstia de suave odor. E nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes, mas antes saiam da vossa boca ações de graças a Deus. Porque sabei-o bem, nenhum fornicador ou impuro, ou impúdico ou avaro, o qual é um idólatra, terá herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não querais, pois, ter comunicação com eles, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nós estamos no 3º domingo da Quaresma. O próximo é o 4º, chamado Letare, que marca justo a metade desse tempo, e é muito belo se nós seguirmos os rigores quaresmais. Quando chega na metade, a igreja se veste de rosa e dá uma mitigada no rigor da Quaresma para nos alentar a sermos mais generosos. Então, o próximo domingo é chamado Letare e se usa essa cor porque é um roxo desbotado, em realidade, fica rosáceo, e mostra uma alegria que o jejum e o rigor da Quaresma deve estar em nossas almas. No tempo da Quaresma, o demônio tem as suas tentações tradicionais. Ele é tradicionalmente tentador nos tempos oportunos da tentação. No tempo da Quaresma, quando tentamos, com a graça de Deus, obviamente, seguir à risca o rigor desse tempo,
O espírito imundo, aliado com o homem velho que mora dentro de cada um de nós, que ainda nosso Senhor não fez morrer este homem do pecado, o Adão Júnior que está dentro de cada um de nós, se alia a Satanás e este espírito infeliz, e eles tentam, nesse tempo, pela gula. Então vamos considerar este vício, o que é, como nos devemos mortificar para não cair neste mal, os efeitos da gula malignos que produzem no homem, para que, precavidos pela sã doutrina, não nos deixemos levar pelas seduções desse excesso. O que é a gula? Isso o padre vai seguir Tanqueray e outro padre. Aqui vamos ter uma grande citação do padre Jean Vierre. O que é a gula? A gula, o amor desordenado dos prazeres da mesa, da bebida ou da comida. Então, quando há um prazer desordenado, nós sabemos que Deus colocou o prazer, e os prazeres postos por Deus são prazeres honestos. Deus nunca colocou em nada um prazer que seja desonesto. A desonestidade do prazer, seja ela qual for, virá do abuso ou do uso indevido deste prazer. Nas coisas que são necessárias para manter a vida humana, Deus colocou o prazer. E nós temos aí o prazer do comer, o prazer do beber, aí o excesso disso é gula. E depois tem o prazer, por exemplo, da procriação. Porque se fossem coisas horríveis, o homem nem comeria, nem beberia e nem se procriaria. E aí morreríamos em Adão e Eva. Teriam sido criados e aí sepultados e o gênero humano não teria sido propagado. Aonde está o mal? Está no prazer? Não, porque como lhes disse e repito, Deus não é o autor do mal. O mal está no abuso. Então, sentir o prazer honesto do modo errado, aí vem a desonestidade do prazer. Por exemplo, o prazer da comida, da bebida, independente do paladar de cada um, está como que, sendo agradável comer ou beber, eu coma, não pelo prazer, mas apesar do prazer, unido ao prazer do comer, eu mantenha o necessário para sobreviver. Então aqui nós nos diferenciamos de todo o protestantismo puritano. Eles, como não têm a graça de Deus, o que eles disseram? Eles disseram assim que todo prazer vem do diabo, porque eles não sabem medir as coisas. Então eles acabaram destruindo o uso desses prazeres legítimos se são usados segundo a ordem de Deus Nosso Senhor. Então, por exemplo, nós vamos ver que o catolicismo não consiste nisso, mas não exclui isso. Sempre teve uma mesa boa, farta. E vamos ver que mesmo as almas muito penitentes, como os monges e freiras, se dedicaram com muito esmero à comida. Nós temos bebidas finas que saíram dos mosteiros, e nós temos doces muito refinados, principalmente de herança portuguesa, que as freiras que inventaram. Então a igreja não é inimiga da mesa. Não, a igreja é inimiga que quando a mesa se converte em laço, que nos arrasta para o pecado. Aí sim a igreja é inimiga. Vamos ver então, a gula sempre entendendo como um excesso no comer e no beber. E neste excesso existem 4 tipos de gula. A primeira é chamada prepropere, isto é, comer antes de sentir necessidade, fora das horas marcadas para as refeições, isto sem motivo legítimo, só para satisfazer a avidez de comer. Então, nós temos, normalmente, deveríamos ter horários para comer. Então, existe um café da manhã, que não é um almoço, hein? É um café da manhã. Existe um almoço, que é uma refeição. Existiria o café da tarde, segundo tradição de uma... Tem casas que tem casas que não tem. E o jantar, que é uma refeição. Então, existem 2 refeições propriamente ditas e 2 que são nada mais que mitigar a fome do jejum noturno e, se gastou as energias, precisa repô-las para chegar à noite com o dever de Estado cumprido. Então, existe o café da tarde. Fora disso daqui, o que vai acontecer? Esta avidez de comer sempre é chamada de gula prepropere.
ou seja, comer fora dos horários normais, segundo a ordem e o costume de cada lugar e de cada pessoa também. É verdade que tem um diabético, vai necessitar comer fora de horário. Obviamente, o açúcar dele, sei lá, baixou, subiu, sei lá como funciona, vai precisar, mas isso é a modo de remédio. Agora, uma pessoa que trabalhou muito na enxada ou carregando peso, fez seu almoço, seguramente depois de 2, 3 horas, dependendo do que ela fez, ou caminhou muitos quilômetros, vai sentir fome e pode comer? Obviamente, porque a comida foi dada a modo de medicina para o homem, para subsanar, aliviar as fragilidades do desgaste das energias e, repondo-as, poder seguir o decurso da sua vida. Então, sem esta necessidade de comer, vai ser esta gula própria, que vai ser o que hoje é ensinado pelos qualquer um nutricionista, hein? Que devemos comer a cada 3 horas. Não existe essa necessidade, nunca existiu. E hoje o homem vive a serviço do comer, por quê? Porque o grande Deus do homem são os vícios capitais. E dentre eles, temos que queimar o incenso e o sacrifício para a gula. Por isso devemos nos curvar a cada 3 horas, religiosamente, diante de uma mesa, de um prato de comida, ou de uma guloseima, que não alimenta ninguém, mas devemos mastigar algo. E são as comunhões com os vícios indispensáveis para se afastar cada vez mais de Nosso Senhor. Então esta é uma gula. Segunda gula, chamada laute et studiose. O que vem a ser? É aqueles que comem, não necessariamente em quantidades grandes, mas aqueles que só comem coisas finas e caras. É pecado comer coisas finas e caras? Não, não é pecado. Mas quando eu vivo a serviço de coisas finas e caras, é pecado. Laute et studiose. Então só come com o molho X, com a pitada do sal vindo não sei de onde. E o azeite tem que sair lá do reino de Portugal, senão o outro não serve. É pecado? Não, mas se eu vivo a serviço de uma mesa refinada, é pecado. E é pecado de gula. Mesmo que coma uma colherzinha pequena, mas eu fico a serviço desta colherzinha porque tem coisas finas e caras nos ingredientes, é pecado. É pecado comer, repito, não, mas viver a serviço desses pratos e o meu intestino só quer digerir isso, meu estômago só quer digerir isso, é porque eu vivo a serviço das coisas finas e caras e isso é pecado, seja para o pobre, seja para o rico, independente da classe social. Buscar iguarias esquisitas ou preparadas com demasiado apuro para gozar delas mais é o pecado dos gulosos e dos gastrônomos. Dos gastrônomos, obviamente, porque eles têm que trabalhar e eles têm que apurar. Quanto melhor for a sua comida, mais vai ser a sua profissão. Mas então, a arte da culinária não é pecado, mas se ele vive a serviço para o prazer, para deixar as pessoas mais prazerosas e buscar a comida como um fim, e neste fim é o prazer do comer e o meio para esse prazer são as coisas muito refinadas, é pecado. Pecado de coisas finas e caras, independente da quantidade que se comer. Depois nós temos a terceira classe de gula, chamada nimis. É ultrapassar os limites do apetite ou da necessidade, infartar-se de comida ou bebida com o risco de arruinar a saúde. É evidente que só o prazer desordenado pode explicar este excesso, que no mundo se chama glutonaria. É a gula que todos conhecemos, quando nós saímos da mesa com a barriga pesada. É um sinal que comemos mais do necessário. É verdade, por uma razão pessoal, uma questão de gestão, certos alimentos caem mal para alguns. Então, esse peso de barriga tem outra explicação. Mas, do comum dos mortais, que comemos com uma quantidade X, que para nós é muita, então sair da mesa com essa barriga pesada é sinal que comeu mais do necessário. Isso pode ser movido por ansiedade, pode ser movido também pela indisciplina, isso é próprio de crianças, que às vezes vem o cheiro da comida ou algo que eles gostam, a lasanha do domingo, quando está cozinhando vão salivando, começam a sobrevoar a mesa como moscas, e quando está no prato se entrega aquilo e come rápido e em quantidade muito. Rápido é a última gula, mas vão comer em uma quantidade exorbitante. Então aí tem pecado do excesso. E ardente é comer com avidez, é o quarto tipo de gula,
com avidez, com sofreguidão, como fazem certos animais, e esta maneira de proceder é considerada no mundo como grossaria, ou seja, uma falta de educação. Esta gula é própria dos adolescentes, porque por falta de disciplina de si mesmo, normalmente andam atrasados nas coisas e engolem, nem mastigam. Então tem que ir para a escola, estou atrasado, engole a comida rapidamente e vai. Faz mal para a saúde e faz mal para a saúde do corpo e da alma. O corpo que vai sofrer para digerir, que a digestão começa mastigando bem as coisas. Depois, como as coisas foram feitas com caridade pelas nossas mães, então nós devemos apreciar essa comida, não comer como um animal. O animal não está com dever de caridade com ninguém, ele tem que saciar a sua fome. Então ele come do jeito que o instinto dele determinar. Mas o homem tem deveres segundo a reta razão com quem fez aquela comida. Se foi num restaurante, tem caridade e justiça, foi pago aquele prato, caro ou não, mas é um sacrifício econômico para uma vida social agradável. Então eu tenho que comer, apreciar aquela comida, porque nós não somos protestantes. Comemos, apreciamos as coisas apreciáveis, e aí vem a caridade, vem a justiça. Comer tudo por espírito de pobreza. Mas agora, se eu for comer tudo e cair na gula do excesso, bom, devemos medir as coisas. É melhor repetir 20 vezes do que fazer uma montanha, o Everest no prato e não terminá-lo. Qual é a malícia dessa gula, independente dos 4 tipos? Ela vem a escravizar a alma ao corpo. O corpo não é submissa à alma, mas a alma fica escravizada pelo corpo. Há uma desordem. Deus determinou que as coisas espirituais governem as coisas temporais. Quando há uma inversão segundo a ordem divina, logo não funcionará esta inversão de ordem de coisas. Enfraquece a vida intelectual. Por exemplo, um homem que saiu da mesa, independente das 4 gulas cometidas, ele não vai se entregar a ler um livro, porque todo o sangue do seu organismo está à volta do seu estômago digerindo aquilo, assimilando lá as proteínas, minerais, etc. E a nossa cabeça vai buscar descansar. É impossível o excesso na mesa e depois se dedicar com eficácia ao estudo. Haverá exceções? Haverá, mas são exceções que mostram que a regra não é realmente essa que funciona. E também a vida moral para baixo, porque quem vive com esta avidez do comer, ou com pressa do comer com excesso, coisas finas, se converte em um animal. Logo, a sua vida moral será animalesca, pecaminosa, e vamos ver em que aspectos. Preparando por um pendor insensível ao prazer da volúpia, que em substância é do mesmo gênero. Ou seja, este excesso do comer, a gula, vai preparar o caminho para a impureza. O comum dos mortais, é muito comum entre nós tradicionais, falar assim, não, padre, o catecismo diz que a gula é pecado venial. É verdade. Eu não posso aumentar a gravidade da moralidade das coisas. Isso foi determinada por Deus, Nosso Senhor. Então eu posso me arrebentar na mesa, perfeito, explodir, pecado venial. Vamos lá. Mas os efeitos desse pecado venial do excesso do comer vão levar a pecados gravíssimos. E dentre eles, vamos citar mais adiante, é a impureza, que não é um pecado venial, salvo com defeito de uma condição ou outra, mas normalmente vai levar para o pecado mortal em matéria de impureza. A gula é uma falta grave quando chega a excessos tais que nos torna incapazes por tempo notável de cumprir os nossos deveres de Estado, obedecer às leis divinas ou eclesiásticas. Por exemplo, dia de jejum e abstinência. Por gula, eu comi muito e faltei com a abstinência de carne, se for o caso. Então é um pecado. Por quê? Porque fez o violar um preceito que obriga sobre pecado mortal. As leis da igreja obrigam sobre pecado mortal, se não as cumpro. Então a gula em si mesma, venial, mas a infração da lei eclesiástica, mortal. Então não devemos ficar tranquilos, é um pecado mortal, um pouquinho de água benta, um ato de contrição resolve. Resolve o da gula, mas os efeitos vão ser trágicos depois. E depois, quando faz faltar com os deveres de Estado, quem anda de
gente é estudiosa e come coisas finas, então como vai comer coisas finas, coisas caras, muitas vezes vai faltar com as suas dívidas. Tem que pagar terceiros. Então, em vez de eu pagar terceiros, eu vou adorar o prato divino que foi preparado e servir o meu estômago com ele. Então, vai ter um pecado grave. Faltar com a justiça por uma estupidez é um pecado grave. E assim, outros exemplos, comendo com excesso ou coisas finas ou caras, ou que for uma das gulas, eu prejudicar a minha saúde e depois estar, não sei, no hospital por uma razão X que vai impedir o cumprimento do meu estado. E pedindo o dever de Estado ser cumprido, pecado grave. E depois colocar a saúde em risco, também é um pecado grave. Por exemplo, o excesso no beber vai fazer com que aconteça um acidente de trânsito. Eu posso matar uma pessoa porque eu bebi demais. Aí temos um efeito de um pecado mortal, por exemplo. Então não podemos descansar nossa consciência dizendo isso daqui vai ser venial. Não, devemos ter presente que todo pecado leva para a iniquidade. Umas graves e outras leves, mas leva para o mal. Por isso, em outra ocasião, falávamos do horror que devemos ter a todo pecado, seja mortal, seja venial. E aqui dá como exemplo que prejudica a saúde, quando dá origem a despesas loucas que põem em risco os interesses da família e quando leva a faltas às leis da obediência e do jejum, que já mencionamos. Então, aqui são modos de pecar gravemente com esse pecado venial da gula. E o padre Janvier vai dizer, os excessos da mesa dispõe a incontinência. Aí vamos ver vários pecados que esse pecado venial vai causar. Incontinência, que é filha da gula. Incontinência dos olhos. A gula vai ser causa de uma impureza universal. Não só no sentido carnal que todos nós entendemos, por princípio. Mas só que vai colocar incontinência, ou seja, vai deixar impura a alma, em definitiva, mas os olhos e os ouvidos, que vão buscar pasto doentio aos espetáculos e canções licenciosas. Porque todas essas 4 gulas dão um ambiente propício. E o ambiente propício é um lugar de pecado, de vaidade. Não estou dizendo que o restaurante fino é um pecado, mas normalmente o ambiente fino, colocado hoje como critério para as almas irem até lá, é um ambiente de frivolidades, de vaidades, de ostentação. E se as pessoas entrarem neste ambiente que o convida a ser assim, começa a pecar por vaidade, ostentação, frivolidade, etc. Então, incontinência dos olhos e dos ouvidos, que vão buscar pasto doentio aos espetáculos e canções licenciosas. Incontinência da imaginação que se perturba. Incontinência da memória que busca no passado recordações capazes de excitar a concupiscência. Por exemplo, quem se dedicou ao álcool com excesso, dependendo da classe de alcoólatra, vai lembrar do passado. E uns vão lembrar como glória de um passado cheio de misérias. E vamos rir das misérias dos outros. Nossos risos vão dizer, muito bem, parabéns, você foi um grande pecador. Estaremos aprovando o pecado passado. E estaremos, então, fazendo um pacto com a iniquidade e com a condenação, que se Deus não tivesse convertido essa alma, estaria no inferno. Vemos a que ponto chega o excesso da gula. Aprovar o que Deus reprova. Incontinência do pensamento que, extraviando-se, se derrama sobre objetos ilícitos. Incontinência do coração que aspira às feições carnais. Incontinência da vontade que abdica para se escravizar aos sentidos. A intemperança da mesa leva à intemperança da língua. E nós sabemos que no banquete opíparo, a primeira coisa a ser deliciada ou devorada é a vida alheia. E para não usar nada mais que o exemplo dado por nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos na parábola do rico Epulão e o pobre Lázaro, que há poucos dias foi lida na Santa Igreja. O rico Epulão, um homem nobre, a Sagrada Escritura na parábola diz, ele banqueteava todos os dias. E o pobre Lázaro se contentava de comer das migalhas que caíam da mesa. Na Idade Média, e é um sentir piedoso e digno de fé, não? A tradição mostra que esta parábola é uma história real. Aí tem o São Lázaro leproso, porque em nenhuma parábola Nosso Senhor coloca um nome.
Então, quando o Nosso Senhor falou de Lázaro, deu a entender, aquele que andava naquela casa, o rico e pulão, aquele fulano. Eles entenderam que era uma história real. Mas, vamos, seguimos. Os dois morrem. O rico é precipitado no fundo do inferno. E pobre Lázaro, disse Nosso Senhor, fica no seio de Abraão. E o infeliz do rico olha e vê o outrora infeliz e agora bem-aventurado Lázaro e diz, Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Por quê? Os padres da igreja vão comentar. Porque nos banquetes de cada dia, ele não só saboreava os manjares, mas era a vida alheia. E nós sabemos que é assim, principalmente comidas muito prolongadas. Veio sei lá, dependendo do costume, o prato principal, a entrada, e a saída é o quê? A vida alheia, hein? A sobremesa, que vai entre cafezinhos e cafezinhos, a gente vai cair na vida alheia. Aí começa a falar mal do modernismo entre nós tradicionais, e vamos chegar ao modernista. Aí do modernista, a gente vai chegar a qualquer outra alma. Vamos ver que é realmente um pecado imenso, gravíssimo, porque vai levar a isso. Este é o ambiente de uma comida prolongada. E Nosso Senhor nos dá a entender isso com esta parábola do pobre Lázaro. A intemperança da mesa leva à intemperança da língua. Que faltas não comete a língua no decurso dos banquetes pomposos e prolongados? Falta contra a gravidade. Quantos ficam retardados na mesa, como crianças, bêbados, por exemplo, ou começam brincadeiras ridículas para uma alma grave? Querem sacerdotes, querem pessoas que tenham já o cabelo branco, que devem ser graves. Não quero dizer que devem ser azedas e amarguradas, mas tem uma gravidade da idade. Quando nós todos parecemos adolescentes, é porque há um problema. Voltamos a ser o que nós não deveríamos ser. Porque um adolescente, um menino, é um homem perfeito. Então, o excesso do comer faz isso acontecer na realidade. Faltas contra a discrição. Atraiçoam segredos que haviam promessa de guardar, segredos profissionais que são sagrados, e entrega-se à malignidade a reputação do marido, de uma esposa, de uma mãe, a honra de uma família, quando é o futuro de uma nação. Então, nas mesas se revelam segredos. Porque as pessoas, como falam sem pensar e falam pela loquacidade, que é outro pecado, então começa a falar o que vai, a língua vai movendo e de modo irracional, vai falando, e de repente escapou um segredo. Existem segredos familiares, hein? O que acontece em casa não deve ser sabido na escola e nem fora na capela, coisas de família. E não é normalmente uma coisa inconveniente, mas é uma coisa que é de casa, fica em casa. Existem coisas da capela, cada um vai conhecer a miséria do outro, e não é por isso que a gente vai na mesa saborear as misérias alheias. As misérias alheias são vistas e nós temos que ter compaixão e misericórdia, e não viver como abutres das misérias dos outros. Depois, os segredos é uma questão do âmbito familiar, e pior e grave, e vem a ser pecado grave quando é profissional. Existe o segredo médico, existe o segredo do psicólogo, psiquiatra que atende suas pessoas, existe o segredo médico no sentido de conhecer certas enfermidades são adquiridas de um modo delicado, aí vem a fama da pessoa, e o sacerdotal, obviamente, que é do segredo da confissão, mas também do atendimento das pessoas. Então, isso tudo é grave violar, gravíssimo. E uns, como o sacerdote, têm excomunhão, se for o caso. Que Deus nos preserve de semelhante desgraça. Mas na mesa, coloca tudo isso sobre a mesa para alimentar as almas. E vamos ver que vamos nos alimentar não dos finos manjares, mas de misérias, como corvos que comem carniça, e assim vamos comer a carne, a putrefacta da vida moral das pessoas. Entregue-se à malignidade a reputação do marido, de uma esposa, de uma mãe, a honra de uma família, quando não é o futuro de uma nação. Faltas contra a justiça e caridade. E diz o padre Janvier, a maledicência, a calúnia, a detração, sob as suas formas mais inexcusáveis, exprimem-se com uma liberdade desconcertante. Faltas contra a prudência, tomam-se compromissos que não serão mais possíveis guardar sem ofender todas as leis da moral.
Então, quantas imprudências, quantas coisas marcadas que vão ser ofensivas a Deus nosso Senhor. Por quê? Pelo excesso da comida. O homem ficou irracional no comer, não vai pensar e vai obrar realmente de modo inconsequente. Esses são os efeitos do leve pecado da gula. É gravíssimo. O homem fica animalizado em definitiva. Sob o aspecto da perfeição, a gula é um obstáculo sério. Alimenta a imortificação que enfraquece a vontade. À medida que o homem se dedica com avidez e modo irracional às coisas do prazer, seja quais forem os prazeres, mas busca-os em si mesmo, a nossa vida moral vai lá para baixo. É impossível praticar a seriedade católica se não se colocar freio aos excessos dos prazeres. E eu repito, os prazeres podem ser sentidos e apreciados como um meio para. Então eu posso comer para ficar forte e ter saúde, mas o prazer foi um meio para que eu comesse. Agora, se eu como com prazer, vai viver o quê? Tem coisas que não, muitas coisas corretas e necessárias que nós fazemos e não temos o prazer. Aí viramos criança, não tenho vontade de ir para a escola, não vou. Tenho vontade de rezar, não rezo. Por quê? Se vivemos fazendo o que nós queremos e nos agradamos, então quando nós tivermos que fazer algo que é contra a nossa vontade, uma coisa necessária, nós não vamos fazer. A vontade do homem fica indisciplinada, fica realmente turbada diante do dever, da necessidade, do sacrifício, do heroísmo, nem pensar. Não existe um herói glutão. Os santos, vemos que eles praticaram todas as virtudes. E se destaca sempre na vida dos santos a penitência, para mostrar que eles foram realmente homens que obraram segundo a reta razão e não como animais. E esse estado de gula prepara a alma para capitulações perigosas. É fonte de muitas faltas, produzindo uma alegria excessiva que leva à dissipação, à loucacidade, gracejos de gosto duvidoso, à falta de recato e modéstia, porque a modéstia não é só no vestir, é no falar, é no sorrir. Então vemos que também vai levar à imodéstia. E assim abre a alma aos assaltos do demônio. Aí nós vamos cair no Santo Evangelho de hoje. Nosso Senhor dizia que quando o demônio sai de uma alma, ele vai buscar descanso. Depois de descansar em lugares áridos, ele volta e vê a casa adornada, ele vai chamar 7 espíritos piores do que ele. São os 7 pecados capitais. E dentre eles está a gula, Lembremos-nos disso. Que são piores do que aquele espírito imundo que saiu do... E vai o quê? A ruína, disse Nosso Senhor no Evangelho, deste será pior do que a primeira. Porque os 7 pecados capitais devastam. É como um saqueio de bárbaros, só fica ruínas na cidade devastada. Destrói. Quais são os remédios? O primeiro, é preciso tomar as refeições com intenção reta e sobrenatural. Como isso acontece? Por isso, um católico, digno desse nome, ele deve rezar antes de comer. Quando nós rezamos, elevamos nossa alma a Deus. Pode ser a oração do catecismo, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser um sinal da cruz. Mas qualquer ato religioso antes disso, eleva a nossa alma. E o sinal da cruz é muito conveniente porque marca uma mortificação. Então, na nossa mesa, a nossa mesa de refeição, ela vai ter que ser um altar, em que nós nunca poderemos nos levantar dali sem antes ter oferecido a Deus um sacrifício de uma privação de algo. Essa é a diferença da mesa de um católico e da mesa de um pagão. Para ele é um altar onde ele vai adorar a comida e o prazer. E para nós é um lugar que vamos adorar a Deus com a sua cruz, ou seja, vou me privar de algo. Vou comer segundo a minha necessidade própria. Então a minha intenção estará retíssima, segundo o plano e ordem de Deus nosso Senhor. Essa pureza de intenção nos fará guardar a sobriedade e a justa medida, que nisso é cada um com as suas medidas. O prato alheio, primeiro que é segundo a boa educação, é feio olhar e fazer observações. Por quê? Um homem alto, que trabalha muito, não pode comer como come um bebê de colo. Obviamente, com um pouquinho de leite já está bem. Depois, o mesmo homem alto que trabalha muito, não tem a mesma necessidade do homem alto que fica no escritório.
Então, o prato que ele fizer vai ser muito diferente do outro. Por isso, nós não olhamos e não criticamos, cada um tem as suas necessidades próprias, segundo o seu estado de vida, sua condição, a sua saúde do momento. Uns vão comer menos porque estão com uma má disposição, então vão comer menos, outros estão bem, ou vão fazer exercícios físicos, vão precisar de queimar mais e vão comer mais. Então, nunca a medida é o prato alheio. Cada um tem as suas. E segundo a reta razão, sabemos o que é necessário, o que é conveniente e o que sobra. E isso também vai fazer esta sobriedade, que é uma condição essencial do vigor físico e moral. Nós falávamos ao princípio e repito, o excesso da comida leva a muitas enfermidades do corpo. Hoje falo muito de doenças e todos nós queremos ter saúde. Por outro lado, fazem comer excessivamente. Aí temos lá um fígado cheio de gordura, mesmo sendo magros, um gordo magro. Aí vai ao médico e vai falar, não, faça uma dieta. Então nós vemos que muitas enfermidades modernas, é excesso de comida. Porque se é dada a modo de remédio, o excesso vai envenenar-nos. O remédio tem a sua justa medida. Os seus horários. Então, se eu tomo mais, prejudicial. Se eu tomo menos, também é danino. E a alma também. Então, a alma vai estar, como vimos, sujeita a tantas mazelas, tantos pecados, por causa de um excesso do comer. Então, se queremos sanidade espiritual e física, sobriedade. Sobriedade. E fujamos de comer ou beber demais. Devemos levantar-nos da mesa com uma sensação de leveza e vigor, ficar um pouco aquém do apetite, evitar ficar entorpecidos com os excessos da lauta, da abundante mesa. A sobriedade junta o cristão à prática de algumas mortificações, como é fácil escorregar por esta ladeira e conceder demais à sensualidade. Convém privar-nos alguma vez de algumas coisas que gostamos, úteis. Então, se gostamos de tal coisa da mesa, sendo saborosa, comer, sim, mas não comer tudo aquilo que o meu apetite desenfreado deseja. E depois é católico, que comamos o que está posto, foi posto à mesa. Então, uma coisa que eu não gosto deve ser comida, porque o homem não pode ser movido pelo gosto ou não gosto. É movido porque aquilo foi feito para comer, deve ser comido. Não gosto do alho, bom, eu não vou me encher dele, pode provocar alguma reação desagradável, alguns têm alergia, não. Se tem alergia, não coma. Se for provocar algum efeito vômito, algo semelhante, não coma. Mas é bom comer um pouco daquilo, senão ficamos frescos. É o que acontece. É homem moderno, que não come certos temperos, por quê? Porque foi mal educado. Esta é o triste diagnóstico. Então devemos comer o que foi posto. Tem coisas que são difíceis para o comum dos mortais. Não vou pedir que coma um cérebro de bode, não. Mas só que quem conseguir comer, felicito. Mas as coisas ordinárias da vida, dos legumes e verduras, carnes, seja elas quais forem, estando feitas de um modo correto, devem ser apreciadas. Então, se nós não gostamos de uma ou outra, mesmo assim comer é uma mortificação. Comer um pouco mais de cenoura, ou sei lá, beterraba, o que for. Cada um tem as suas privações por questão de gosto. E isso vai fazer com que a nossa mesa não se converta em laço. É o que diz o salmista, que a sua mesa se converte em laço. Por quê? Porque ali onde era encontrado um momento social, que é importante comer à mesa, em sentar e conversar em família, ou se vamos conversar com um amigo, ou o que for, é para conversar com ele, não é com telefone. Então, nós devemos exorcizar como um espírito maligno este aparelho das nossas mesas. É um altar, Os senhores nunca viram e espero que nunca verão rezar missa com um celular no altar de Deus. Então, não faça isso com o altar de Deus nas suas casas, que é a mesa onde se encontra a caridade, que lhes dizia, insisto. O celular é maldito neste momento. Neste momento, ele é maldito. Então, se come com a mãe, com o pai, com o irmão, com a filha, com o filho. E quem não estiver ali, então, olha, depois nós nos vemos. Tchau, é hora do almoço. E quando tínhamos educação, era um horário que não se ligava para casa de ninguém. Salvo uma urgência. Salvo uma necessidade extrema, cheia de constrangimento. Me desculpe,
é hora do almoço, me perdoe. Por quê? Porque estava tirando a pessoa do altar de Deus de sua casa, onde estava a caridade. E era com constrangimento, dado a urgência e necessidade, que se ligava. Fora disso, não se ligava. Desde as 11h30 até 1h30, 2 da tarde, não se ligava para as pessoas. Cada família tem os seus horários. E aí nós não devemos deixar que esse espírito de precipitação, de falta de caridade, de profanação da sacralidade desse lugar, acabe com o nosso comer e nem os nossos excessos acabem com esta caridade. E assim, queridos fiéis, nós colocamos a ordem de Deus e a nossa mesa se converte num grande trampolim de caridade do lar para Deus. Se não for assim, vai ser do lar para o inferno. Então, convertamos a nossa mesa no altar. E não o nosso altar em mesa. Isso aí foi outra inversão de valores do Vaticano II. Mas não deixemos que estes excessos e outros excessos da tecnologia e da desenfreada imortificação de usar estes meios acabem profanando, acabem nos afastando de quem está tão próximo de nós. E muitas vezes as pessoas estão comendo, estão mais próximas de quem está de trás de uma internet do que aquela pessoa que está a 3 palmos de distância do seu lado ou na sua frente. Então, peçamos a Nosso Senhor, nessa quaresma, a graça de praticar esta grande virtude da mortificação. Toda mortificação tem por fim trazer morte a algo ruim, e o nosso jejum e a nossa abstinência quer matar isso de maligno que acabo de lhes dizer extensivamente, do qual já dei por explicar tudo, não vou repetir mais o tema. Mas praticá-lo. Então, nosso jejum deve sacudir esses excessos do comer, deve acabar com esses elementos terceiros dos nossos meios de comunicação que estão tirando o lugar de nosso pai e de nossa mãe. Aí, quando vier a faltar o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, que Deus não permita que isso aconteça, mas, bom, um dia acontecerá, as nossas lágrimas não serão falsas. Porque que adianta eu chorar que eu sepultei minha mãe por um telefone há tantos anos atrás? Aquelas lágrimas são falsas, mas falsas aos olhos de Deus, que vai dizer, meu filho, você perdeu sua mãe há muito tempo, nunca deu atenção para ela, podendo comer com ela, não comeu. Podendo comer com seu irmão, não comeu, você estava com o seu telefone. Aí sim, quando o seu celular for roubado, aí sim as suas lágrimas serão sinceras. E nós trocamos aos nossos entes com nosso sangue por causa de estupidezes. E assim nós trocamos Deus, a ordem divina, por causa de excessos no comer. Então estamos convictos que esses excessos levam a desatinos, então coloquemos a cruz de Cristo em nossas mesas, em nossas casas, em nossas almas, para colocar a ordem de Deus e aí ter a paz, que é a ordem das coisas. E isso flui, isso ninguém tira, que era outrora, quando não tinham televisão na mesa, contavam-se a história de família, conhecíamos que era o nosso bisavô, hoje ninguém sabe como se chamava o bisavô mais, hein? A avó com muita sorte. Mas a bisa, sabe Deus quem foi, onde nasceu, que ela não se sabe, porque não se conversa mais em família. Não, muito menos vai rezar por uma pessoa que nós nem conhecemos, o mínimo de afeto não se tem. E quantos desatinos por causa de elementos externos, inimigos da ordem de Deus, nosso Senhor. Que Deus nos proteja, Maria Santíssima nos guarde e nos conserve e nos converta e nos faça convictos da necessidade de exorcizar a gula e colocar a mortificação, o legítimo apreciar os prazeres que Deus deu para serem apreciados como meio para obter um prazer que ninguém poderá fazer perder, que está na mesa do reino dos céus e conversarmos lá uns com os outros. E a mesa de casa é uma antecipação daquela mesa eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.